Oi, pessoal, aqui é a Camila Rodrigues e hoje a gente vai estar indo para a nossa terceira aula de classificação. Eu já compartilhei a tela e eu vou mostrar aqui o slide para vocês, para mim explicar algumas coisinhas antes da gente realmente fazer os exercícios. Bom, nessa primeira slide, demora um pouquinho para carregar, mas vai chegar aqui. Eu coloquei uma imagem de uma árvore, né, representando os 5 reinos. E aí a questão que fica é, como eu sempre digo, hoje em dia a gente tem os domínios, né? Mas, caso uma questão fale sobre não cite nada dos domínios, não cite nada da nova classificação e tudo mais, a gente continua considerando que existem 5 grandes reinos: o reino plant, o reino animal, o reino fúndio, o reino protista e o reino monera. Tá bom? E agora eu vou começar a explicar um pouquinho para vocês, assim, por cima dos reinos, né? Hoje eu vou falar sobre o reino monera e o reino protista. Reino monera. O reino monera é um dos reinos dos seres vivos, caracterizado por organismos procariontes, unicelulares, autótrofos ou heterótrofos. Então, vamos lá. Procarionte não possuem a membrana nuclear, a carioteca. Unicelulares possuem uma única célula. Autótrofos ou heterótrofos. Alguns vão produzir seu próprio alimento e outros não vão. O grupo do Monera compreende as bactérias e as cianobactérias, algas azuis ou cianofícias. As bactérias, falando um pouquinho das bactérias, né? São micro-organismos unicelulares que estão entre os menores, mais simples e mais abundantes organismos do planeta. Isso é muito importante. Porque são os mais simples, né? Como diz aí, são menores, né? Até mesmo por serem unicelulares, e são os mais abundantes no planeta Terra. Aí vem falando sobre a utilidade de algumas bactérias, né, como o ácido acético, né, usado para a fabricação de vinagre, os lactobacilos usados na fabricação de iogurtes, queijos e coalhadas, e também as que vivem no trato intestinal, no trato digestivo, né, no caso, e produzem vitaminas essenciais à saúde. Isso é muito importante, porque quando a gente pensa em bactéria, muitas vezes a gente já pensa logo em desgraça, né, em doença, em coisa ruim, e fala, as bactérias vão morrer tudo. Só que se as bactérias todas morrem, a gente vai morrer também, tipo assim, aos poucos, porque a gente precisa delas, né? Então, elas são muito importantes. Algumas são muito importantes para a nossa vida. Até mesmo essenciais à nossa vida. Então, não são todas que são causadoras de doenças, né? Tem algumas que são super importantes. Mas, como tudo na vida, né, tem as que são ruins, que no caso vão causar algumas doenças. Eu não citei todas as doenças aqui, até porque não é o foco nessa parte da matéria. Mas eu trouxe algumas, que é o botulismo, a cólera, o coqueluche e a difteria, só a título de curiosidade. Mas aconselho vocês a pesquisarem várias doenças do reino monera, tudo envolvido, sabe? A forma de contaminação, sintomas, porque é uma coisa que pode muito ser cobrada e realmente é muito cobrada, então deem uma olhada nessa parte. E aí, uma coisa muito importante, como tá falando aqui de bactéria, de doenças, é a questão do antibiótico. Por quê? O primeiro antibiótico a ser criado foi a penicilina, há muitos anos atrás, né? E hoje em dia já tem um antibiótico para várias doenças, né? Bacterianas. E é isso que é o foco aqui que eu queria falar com vocês. Muitas vezes, talvez vocês mesmos já foram num plantão em algum momento, e o médico passou um antibiótico, sendo que ele falou que você estava com uma virose. Isso já aconteceu comigo. Ou você mesmo, tipo, muita gente compra antibiótico assim, sem prescrição médica. Por exemplo, tô gripada, vou comprar um antibiótico. Só que a gente tem que lembrar que antibiótico combate bactéria, combate doenças bacterianas. E a gripe é uma infecção viral. Então, o antibiótico não vai ter efeito nenhum sobre a gripe. Nenhum. Então, assim, é uma questão, assim, que pode muito ser cobrada em prol. Tipo, a pessoa tava com uma doença tal, aí você fala, essa doença aqui é viral. No tratamento, o médico pode recomendar quais tipos de atitudes. Aí vai lá e coloca, fazer isso e aquilo e tomar antibiótico. Tá errado, porque antibiótico é só para bactérias, doenças bacterianas. E outra coisa importante é, não usem antibiótico sem prescrição médica, porque isso vai fazer com que você tomando o antibiótico em momentos que você não foi, né, que o médico não prescreveu aquela medicação, você vai matar todas as bactérias mais fracas, digamos assim, vão ficar as mais resistentes, que não
são, né, atingidas por esse medicamento. E aí, quando você realmente precisar do medicamento, você só vai ter bactéria resistente no seu organismo. Então, você vai precisar de tomar um remédio muito mais forte para poder conseguir matar essas mais resistentes. Então, não tomem sem a prescrição médica. E aí, no final, vem falando das cianobactérias, que são organismos unicelulares, que podem viver isoladamente ou em colônias. Elas medem apenas alguns micrômetros, só podendo ser visualizados com a ajuda de um microscópio. Beleza. Agora, eu acho que veio o reino protista mesmo. É isso mesmo. Reino protista, que muita gente também conhece como reino protoctista. O reino protista é um dos reinos dos seres vivos caracterizado por organismos eucariontes, autótrofos ou heterótrofos e unicelulares ou pluricelulares. Então, eles podem ser autótrofos ou heterótrofos, né, produzir ou não o seu próprio alimento. Uni ou pluricelulares, ter uma célula ou várias células, mas eucariontes eles sempre vão ser. Que é até o que a gente viu, né, que sempre divide. O reino humano é o único que vai ter exemplares procariontes, os outros demais reinos todos têm seres eucariontes. Os protistas compreendem os protozoários e as algas. Então, falando um pouquinho sobre eles. Os protozoários são seres unicelulares e eucariontes com estrutura que garante seu funcionamento, realizando as mesmas tarefas básicas de um animal, como respiração, digestão, circulação, excreção, em alguns até uma primitiva coordenação. Então, isso é muito importante, por quê? Como eles são seres unicelulares, eles são muito simples. E aí muita gente fala assim, nossa, mas eles são muito simples. Mas não. Tipo, eles são simples realmente, mas eles conseguem realizar coisas que os animais que têm uma estrutura totalmente, né, diferente e que não é nada simples, conseguem. Então, assim, eles são muito desenvolvidos nesse sentido de fazerem muitas coisas, né? Tanto que vem o próximo tópico aí, ó. Antigamente eram classificados no reino animal por realizarem essas funções e serem heterótrofos. No entanto, por serem unicelulares, alguns taxonomistas criaram um reino protista para reunir esses filos de organismos mais simples. Então, assim, justamente por eles conseguirem realizar essas mesmas tarefas do que o animal tem, né? Que um animal realiza, eles eram classificados no reino animal há muitos e muitos anos atrás. Só que como eles são unicelulares, eles são muito simples para estarem no reino animal. Então, né, alguns taxonomistas criaram esse filo, né, esse coisa para colocar, criaram um reino, desculpa, para colocar os protozoários. Agora, as algas. As algas são organismos autótrofos, ou seja, produzem seu próprio alimento, pois têm clorofila, além de outros pigmentos. Logo, realizam fotossíntese. Por algum tempo, foram classificados no reino vegetal pela semelhança com as células vegetais. Mas, como são raízes mais simples e não possuem tecidos organizados, foram reagrupados no reino protista. E a gente percebe o quê? Que o reino protista nada mais é do que os organismos que estavam em grupos maiores, né? Em grupos mais desenvolvidos, mas eles olharam e falaram, não, eles são muito simples para estarem aqui, vamos rebaixá-los a um outro reino, criar um outro reino, e aí colocou os dois ali. Porque tanto os protozoários quanto as algas não eram do reino protista a princípio, né? Eles eram os protozoários do reino animal, e as algas do reino vegetal. Porque realmente a alga, por exemplo, parece muito. Quando a gente está numa praia, por exemplo, agarra uma alga no pé, fica parecendo que é uma folha, que é uma planta, né? E não, é um protozoário. E esse último ponto que eu coloquei aqui para vocês é muito importante. Porque causa muita confusão e é um ponto muito importante que pode ser cobrado em prova. Elas são fundamentais na biosfera, pois constituem a base da cadeia alimentar aquática e realizam a maior parte da fotossíntese do planeta. Todo mundo já deve ter visto no livro de geografia ou de biologia, na parte que fala, né, sobre os climas, sobre a vegetação e tudo mais, uma foto lá com a Amazônia em formato de pulmão, e falando a Amazônia é o pulmão do mundo, né? Porque é onde realiza a maior parte da fotossíntese no mundo. A Amazônia, sim, é muito importante, tá, gente? Eu não tô falando que não é importante. Mas o pulmão do mundo, se a gente for realmente levar ao pé da letra, quem é o pulmão do mundo não é a Amazônia, são as algas. Porque são elas que realizam a maior parte da fotossíntese do planeta. Então, são seres que a gente muitas vezes nem dá tanta importância, mas que são extremamente importantes para esse equilíbrio, né, nessa questão da fotossíntese, além de servirem de base da cadeia alimentar aquática. Então, elas são muito importantes. Beleza? Eu não sei se já tem mais alguma parte. Já é o exercício agora. Então, vamos lá aos exercícios. UFS, os 5 reinos dos seres vivos. Em um trabalho de pesquisa, foram classificados 2 mosquitos como sendo Aedes stagomia aegypti e Anopheles misomia gambiae. O grau de semelhança entre esses mosquitos permite que sejam colocados no mesmo
Vamos lá, deixa eu explicar uma coisa para vocês. Na primeira aula, eu falei com vocês que o primeiro nome em maiúsculo é sempre correspondente ao gênero, o segundo nome em minúsculo é sempre correspondente à espécie. Aí vocês me perguntam, mas aí tem um nome maiúsculo entre parênteses. O que significa isso? É porque existe o subgênero, que no caso aí seria esse caso. O Aedes é o gênero, o Estegomia é o subgênero. Mesma coisa no outro mosquito, o Anopheles é o gênero e o Misomia é o subgênero. E pode ter também, gente, subespécie. Por exemplo, Homo sapiens sapiens. O segundo sapiens é a subespécie. Também vai vir em letra minúscula e tudo mais. Mas lembrem-se que pode ter subgênero e subespécie. O subgênero vai vir entre parênteses em maiúsculo. O gênero vai vir fora do parêntese em minúsculo depois da espécie. Beleza? E aí vem perguntando o grau de semelhança. A espécie é a mesma? Não. Uma é da espécie Aegypti, outra é da espécie Gambiae. Subespécie, muito menos. Se nem da espécie eles são a mesma, quem dirá da subespécie, né? O gênero, não. Uma é do Aedes, outra é do Anopheles. Então, não são do mesmo gênero. Subgênero, também não. Uma é do Estegomia e outra é do Misomia. Então, a única alternativa que sobra é a família. Então, com certeza, a família vai ser a mesma, já que eles estão informando que eles têm grau de parentesco. E todas as outras são impossíveis de serem corretas. Resposta correta é a letra E. Próxima questão. A ilustração mostra um representante de cada um dos 5 reinos dos seres vivos. Aí tem uma plantinha, né? Uma flor, né, do reino plant, um animalzinho, um fungo, uma bactéria, né, do reino monera e um protozoário, no reino protista. Esses reinos podem ser divididos em 2 grupos, de acordo com algumas características específicas que apresentam. Grupo 1, monera, e grupo 2, protista, fungi, plant e animalia. A característica que separa os seres do reino monera dos demais reinos é ou seja, por que o reino monera está no grupo 1 e todos os outros estão no grupo 2? A ausência de membrana plasmática. Totalmente errado, gente. Todas as células possuem membrana plasmática. Até quando você estuda as células, por exemplo, vocês vão ver que 4 estruturas vão estar presentes em todas as células, que são material genético, membrana plasmática, citoplasma e os ribossomos. Então, se a membrana plasmática não está, é impossível você ter uma célula sem membrana plasmática. Então, nada a ver. B, a ausência da membrana nuclear. É exatamente isso. Elas não têm. O material genético está disperso no citoplasma. Diferente dos outros, que são eucariontes e têm a membrana nuclear. Mas vamos ver por que as outras estão erradas. Presença de citoplasma. Como eu disse, citoplasma é uma coisa obrigatória em todas as células, uma coisa que vai ter em todas as células. Então, não é. Presença de parede celular. Nada a ver também, porque alguns fungos vão ter, plantas, né, no caso do reino vegetal também vão ter. Então, nada a ver. Então, a resposta correta é a letra B. Próxima questão. Os cientistas estabeleceram um sistema de classificação, agrupando os seres vivos em 5 reinos e atribui a eles características. 1. Seres unicelulares e procariontes, isto é, não possuem núcleo individualizado por uma membrana em suas células. O material genético desses seres encontra-se disperso no citoplasma. A partir do momento que a gente leu procarionte, já dá para saber que é do reino monera que está falando, não tem nenhuma outra alternativa aí. Aí, se você olha nas alternativas, você já exclui todas as outras e já sabe que é a letra C. Então, assim, se você souber isso, gente, é muito tranquilo que você consegue fazer por eliminação. Mas vamos analisar as outras, assim, fingindo que a gente não sabe que a alternativa correta é a letra C. 2. Seres unicelulares e eucariontes, isto é, possuem núcleo individualizado por uma membrana. Unicelulares, gente. Todos os outros. Quais são as outras 4 alternativas? Protista, fungos, animais e vegetais. Animais e vegetais são pluricelulares, então já não podia ser. Os fungos, eles podem ser uni ou pluricelulares. Então não vai ser o caso, porque aí tá falando que eles são unicelulares, então são os protistas. Os fungos podem ser pluricelulares também, então 2 só pode ser protista. 3. Seres vivos eucariontes, unicelulares ou pluricelulares e heterotróficos. Suas células possuem parede celular. Exatamente o que eu acabei de falar, né? Eu já dei a resposta. São os fungos. Por quê? Animais e vegetais só podem ser pluricelulares. E aí tá falando que ele pode ser unicelular também, então só pode ser fungo. 4. Seres pluricelulares autotróficos e possuem tecidos especializados. Pluricelulares autotróficos é a entrega. Se ele é autotrófico, ele só pode ser uma planta do reino vegetal.
E 5 engloba todos os seres vivos pluricelulares, heterotróficos e com tecidos especializados. Heterotrófico só pode ser animal. Suas células não possuem parede celular. Desculpa, nem tinha dado conta dessa parte. Enfim, essas características pertencem na sequência apresentada aos reinos letra C. Monera, protista, fungo, planta e animal. Uma questão super simples que era só você analisar. Se você mata a questão número 1, você já mata todas as outras, né? Beleza. Próxima questão, unicinos RS. Um aluno, ao observar os seres vivos microscópicos de um charco, verifica a grande quantidade de seres eucariontes unicelulares, coloniais ou não, e com a ajuda da bibliografia consegue identificar um micro-organismo do gênero Englena que apresenta características tanto animais como vegetais, sendo autotróficos ou heterotróficos, dependendo da presença ou ausência de luz, e deslocando-se através do movimento de um flagelo. Considerando o sistema de classificação de Whittaker, em 1969, o aluno concluirá pelas características observadas que tal organismo pertence ao reino. Gente, a primeira parte lá, quando fala que eles são eucariontes, a gente já elimina a alternativa D, que fala que eles são do reino Monera. Porque se eles são eucariontes, eles não são do reino Monera. Beleza. Aí depois fala também que eles são unicelulares, então a gente já tira animalia e metafita, né? E metafita é a mesma coisa que o reino vegetal. Então a gente já tira esses dois. Aí, tipo, teoricamente, a gente ficaria entre protista e vírus. Só que a gente já elimina os vírus de cara. Por quê? Vírus são organismos acelulares. Então, você tá falando que eles são unicelulares? Não falou que eles não têm célula. Ele falou que eles têm uma célula. Então, só pode ser protista, letra C. Super simples. Por eliminação, você resolveria essa questão. Agora, para finalizar, uma questão do Enem que é muito famosa, que é essa questão aí do Enem de 2011. Os bichinhos e o homem. Arca de Noé, Toquinho e Vinícius de Moraes. Nossa irmã, a mosca, é feia e tosca, enquanto que o mosquito é mais bonito. Nosso irmão besouro, que é feito de couro. Mal sabe voar, nossa irmã, a barata, bichinha mais chata. É prima da borboleta, que é uma careta. Nosso irmão, o grilo, que vive dando estrilo, só pra chatear. E aí vem a pergunta, né, sobre esse textinho aí. O poema acima sugere a existência de relações de afinidade entre os animais citados e nós, seres humanos. Tanto que esse exemplo falando nosso irmão tal, nossa irmã tal. Ou seja, está relacionando nós todos, né? Respeitando a liberdade poética dos autores, a unidade taxonômica que expressa a afinidade existente entre nós e estes animais só pode ser o reino, gente. A pergunta meio que já responde, né? Porque fala aí, ó, existente entre nós e estes animais. Animais são todos do reino animal, então o que nos une é o reino. Beleza? A letra B é uma questão super simples que, tipo, é dada de graça, praticamente, né? Bom, é isso. Muito obrigada a quem assistiu até aqui. Qualquer dúvida, podem mandar por e-mail. Ou quem estiver vendo pelo YouTube pode também colocar nos comentários que eu respondo na próxima aula, tá bom? Muito obrigada a quem assistiu até aqui. Espero que tenha sido uma aula proveitosa. E é isso. Muito obrigada e até a próxima aula.